Graça e paz a todos. Vamos começar mais uma live, graças a Deus, para trazer a palavra do Senhor e orar pela sua vida em nome de Jesus. Vai chamando os seus amigos para que possamos dar início. Live, lembrando que para conseguir ver o seu pedido de oração, basta escrever nos comentários, no vídeo original, né? Às vezes está vendo algum vídeo compartilhado, mas em algum lugar está escrito Pastor Lorian Severino. Aí você clica, vai lá no vídeo original e comenta. Vai chamando os seus amigos para que possamos dar início. Glória a Deus. Lembrar os irmãos que nós continuamos com nossas lives terças e quintas aqui pelo Facebook, a partir das 18 horas. E lá no meu Instagram, a partir das 18 horas, meu Instagram que é @pastorlorian, nas quartas-feiras a partir das 18 horas. Quero também lembrar que amanhã nós temos culto na reconciliação, a noite da libertação. Então, se você é alguém que você conhece, está passando por problemas na saúde, problemas físicos, mentais, espirituais, emocionais, financeiros, né? Venha adorar o Senhor nessa sexta-feira, noite da libertação, às 19h30, na rua Henrique Degref 241. Né? E domingo, é às 19 horas, no mesmo endereço, rua Henrique Degref 241. Sexta-feira ou domingo. Né? Venha para um lugar que vai adorar a Deus, ouvir a palavra de Deus, né? Ah, tá tudo bem, então vem agradecer, né? Se não, convida alguém também. Vem adorar o Senhor, ouvir a palavra de Deus e receber a oração da fé. Sexta-feira, 19h30 e domingo, às 19 horas. Na rua Henrique Degref 241, aqui em Ponta Grossa. Pelo Google Maps, é centro de Ponta Grossa. Glória a Deus. Vamos orar, queridos, pedir que o Espírito Santo de Deus venha falar conosco nessa noite. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença, pela tua graça, pela tua unção sobre nossas vidas. Senhor, sem ti nada sou. Perdoa os pecados, Senhor, pelo sangue de Jesus, sem pecado, Senhor, como se nunca tivesse pecado, não porque não pecamos, porque o sangue de Jesus apaga todo pecado. Entramos ao Santo dos Santos. Que a tua presença agora, Senhor, transborde meu espírito ao meu corpo. Que a tua presença transborde agora meu espírito ao meu corpo, flua através dessa live sobre cada família, sobre cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo, Senhor. Que eles estão ansiosos, Senhor, que a tua paz inunde os corações, Senhor. Que eles estão ansiosos, que a tua paz inunde os corações. Que eles estão tristes, Senhor, que a tua alegria inunde os corações. Que eles estão enfermos, sejam curados, Senhor. Aqueles que ainda, Senhor, não estão salvos, sejam salvos, Senhor. Senhor, entregar a sua vida ao Senhor. E a tua palavra frutifica sem por traz crescimento espiritual, Senhor. Em nome de Jesus, ilumina, Senhor, nosso entendimento para que consigamos compreender a tua palavra. Abra o nosso entendimento, Senhor. Guia-me, Senhor, para transmitir, Senhor, também a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Gostaria de compartilhar uma breve reflexão da palavra de Deus, queridos. Reflexão da palavra de Deus. Em Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. A Bíblia diz assim:
Temamos, portanto, que sendo-nos deixado, já escrevam aí, @destacar, tudo junto. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Paz do Senhor, irmã Iracema, tudo bem? Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como sucedeu com ele. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porém, em certo lugar, assim disse o Senhor, no tocante ao sétimo dia, e Deus descansou no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Paz do Senhor, José, tudo bem? O que esse texto está falando? No contexto, aqui um pouco antes, você vai ver que ele está falando sobre Moisés, né, sobre o povo, né, para entrar na terra prometida. Está falando sobre o descanso, ali, jurei na minha, não entrarão no meu descanso, lá no versículo 11, porque a terra prometida, se você já viu a história, já leu a Bíblia, ou já viu a história de Moisés, ele tirou o povo lá do Egito, através de Moisés, Deus tirou o povo do Egito, e eles estavam indo para a terra prometida, a terra de Canaã, onde é Israel hoje. E aquela terra, Deus chama de lugar de descanso. Por que descanso? Porque eles estavam primeiro lá no Egito, como escravos, depois ficaram no deserto como nômades. E só então, lá na terra prometida, que eles teriam descanso, né? Ficariam parados num só lugar. Então é um símbolo de descanso. Mas era um descanso, né? Fazia sentido para eles. E para nós, ela tem um sentido ainda mais amplo, porque esse descanso aqui não significa apenas um território. É algo no mundo espiritual. É interessante que Deus, quando fala com Moisés, né, tem uma situação em que Moisés, o povo tinha pecado, Moisés também tinha pecado ali, tinha ficado irado, quebrado as tábuas da aliança, da lei, né? E aí ele vai novamente se preparar, começa a buscar a Deus, porque ele queria que a presença de Deus fosse com eles para a terra prometida. E Deus tinha falado que a presença dele não ia mais. E aí, depois de muito buscar, né, o Senhor fala para ele que a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. É muito interessante isso, porque Moisés, ele não chegou a entrar na terra prometida, ele não chegou a desfrutar da terra prometida, ele morreu antes, né? Quem entrou com o povo, na verdade, foi Josué. Mas Deus falou para ele: eu te darei descanso, minha presença irá contigo e te darei descanso, porque o descanso verdadeiro não está em coisas, mas está na presença de Deus. Era a presença de Deus que trazia o verdadeiro descanso. Jesus mesmo fala, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Aleluia! E aí, ele vai seguindo aqui e ele coloca esse princípio que, infelizmente, muitos não conseguiram entrar naquela terra prometida. Pessoas que saíram do Egito, a primeira geração, praticamente quase toda, foi morta, morreu do deserto. Daquela geração, apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida. E a geração seguinte ali que conseguiu entrar na terra prometida. E a Bíblia diz aqui lá no capítulo 3, versículo 19, diz assim: vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Um pouco antes fala também sobre quando ouviram a voz, eles tiveram um coração duro. Esse coração duro de não crer na palavra de Deus, crer que Deus ia fazer, que Deus ia abençoar. E aí ele entra, no capítulo 4, que nós começamos a ler aqui.
E ele compara esse descanso da terra prometida com um descanso espiritual. E ele faz uma comparação ainda mais lá com o sétimo dia. O sétimo dia da criação. Quando Deus descansou das suas obras. Você sabe que quando Deus descansou, não quer dizer que ele ficou parado. Não é interessante isso? Deus descansou. Deus não precisa tirar soneca. Não é como a gente que precisa dormir, né? Deus não precisa dormir. Você sabia disso? Deus não precisa dormir. Deus não se cansa. Então, como assim descansou? Não é interessante isso? Descansou porque no sétimo dia, no sexto dia da criação, Deus faz o homem. E naquele dia ele entrega a autoridade da terra para o homem. Ele fala sujeitar, dominar. Ele dá autoridade para dessa dimensão para o ser humano. Por isso que diz o Salmo 115, os céus são os céus do Senhor, a terra deu a ele aos filhos dos homens. E aí Deus descansou nesse sentido. Porque até ali Deus pessoalmente falava, haja isso, haja aquilo outro, instruía pessoalmente a Adão e assim por diante. Mas depois daquele acontecimento, você vai ver que toda vez que Deus vai agir na terra, ele age através de pessoas. Ele queria, para destruir a terra, ele precisou achar um Noé, por exemplo. Vou falar para Ezequiel, filho do homem, profetiza. Tem um texto que diz que certamente Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. A pregação do evangelho mesmo, ela precisa que nós venhamos abrir nossos lábios e falemos do Senhor Jesus para as pessoas. Não é interessante isso? Porque um dia foi delegada essa autoridade. É nesse sentido. É voltar esse estado de Adão, dessa da autoridade. E quando Adão pecou, ele perdeu. Na verdade, a autoridade estava no homem e ele entregou para Satanás. Porque aquele quem você obedece passa a ser Senhor. Quando ele desobedeceu a Deus, o inimigo passou a ter legalidade sobre a terra. Mas Jesus Cristo reconquistou a autoridade. Lembra que lá no deserto, Satanás mostra para Jesus todos os reinos da terra, olha, fala para ele, tudo te darei se prostrado me adorares. E Jesus repreende ele, né? Fala, só o Senhor teu Deus adorará, só ele prestarás culto. Ele repreende o inimigo sai. E ele está naquele momento como que restaurando, tomando posse da autoridade. Por isso que ele fala, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus é porque é chegado a vós o reino de Deus. Quando ele chegava no ambiente, era o descanso entrando. Era a presença de Deus entrando no ambiente. Era o reino de Deus chegando. Aleluia! E é isso que Deus quer fazer na minha vida, na tua vida, no meu lar e no seu lar. E aí na continuação do texto, a Bíblia diz assim, por isso o título da mensagem hoje é Descanso em Deus. Descanso em Deus. E ele fala, versículo 6, visto portanto que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles, os quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito mais depois, segundo o que fora declarado, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Está falando, você ouviu a palavra de Deus? Quando você ouve a voz de Deus, não significa necessariamente uma voz. Pode ser no interior. Mas é a voz da palavra de Deus. Você ouviu a palavra de Deus. Não endureça o coração. Não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. E aí ele fala algo que parece um contrassenso, parece algo que não faz sentido, parece contraditório, vamos dizer assim. Versículo 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Aleluia! Esforcemo-nos por entrar naquele descanso.
Nós temos que nos esforçar para descansar. Olha que interessante, parece contraditório, né? Esforçar para entrar no descanso. O que o texto está querendo dizer, na verdade? Não é o esforço da lei. Né? Você sabe que a lei, né, Jesus cancelou, né? A lei ela foi mudada. Em que sentido? No sentido religioso, né? No sentido religioso e civil, ela foi abolida. Ou seja, você não, embora o país, uma nação possa colocar leis parecidas com a da Bíblia, né, dependendo do tipo de ato que a pessoa fizer, ela ser morta, assim por diante. Na igreja nós precisamos cumprir essa lei, entende? Ela morre espiritualmente. Ela pode ser adotada pela nação, mas é diferente. Então a lei religiosa, civil foi abolida de modo geral. Mas o princípio dela permanece. O princípio espiritual, que a pessoa fez algo que morre espiritualmente. A outra coisa que mudou, a lei religiosa, ou seja, aqueles animais que tinham que ser mortos, todos aqueles rituais lá do tabernáculo, as festas, né, no sentido de lei foi cancelado. Agora, a lei moral daquilo que é certo e é errado, isso permanece. Claro que mesmo as festas, mesmo aqueles atos religiosos tem um ensinamento para mim e para você, tem ensinamentos ali. Tem princípios ali para mim e para você. A parte civil também tem princípios, mas não literalmente, entende? Você não precisa mais matar um cordeiro, o cordeiro já foi Jesus que se entregou por mim e por você. Amém? Mas moralmente, aquilo que é certo, aquilo que é errado, mentir, roubar, adultério, vários tipos de pecados, tudo isso continua sendo pecado. Ok? Inclusive, um que mudou é justamente o sétimo dia. Você pode até fazer profeticamente? Pode. Mas ele é muito mais profundo hoje para mim e para você do que pro tempo de Moisés. Porque lá era uma coisa física, literal, apenas o sétimo dia ali. Mas o descanso hoje é todos os dias, você entra, você vive nesse descanso, na presença de Deus, nessa autoridade. Amém? E aí ele fala, esforcemos-nos por entrar naquele descanso. E aqui que é interessante nós entendermos. Porque às vezes quando nós pensamos em descansar em Deus, nós pensamos em algo em ficar parado, né? Às vezes fala descanso, pensa uma rede. Mas descansar, ela está diretamente relacionado a confiar em Deus. Descansar em Deus é confiar nele. Por isso, muitas vezes significa, pelo contrário do que a gente pensa, confiar em Deus muitas vezes significa agir. Significa tomar uma atitude. Aproveitar uma oportunidade, por exemplo. Não é verdade? Você crê em Jesus e tal, e nunca abre a boca ali para falar de Jesus. Às vezes você tem que agir, você vai ter que abrir a sua boca e falar de Jesus. Abrir a sua boca e declarar a cura, declarar o milagre. Você vai ter que sair, às vezes, do seu lar ou mandar um e-mail, de alguma forma buscar lá um emprego. Lá, por exemplo, você está orando, você está jejuando, está buscando a Deus, mas você tem a tua atitude. Você tem uma atitude de fé. Porque a Bíblia nos ensina em Tiago, inclusive, que a fé sem obras ela é morta. Né? Se a pessoa ela fala que crê na palavra de Deus, mas ela desobedece completamente todos os princípios da palavra de Deus, essa fé não está realmente atuando na vida dela. É uma fé apenas mental, mas o desejo de Deus é que nós viemos praticar a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você tem descansado em Deus? Você tem colocado a sua confiança em Deus? Você tem algumas situações, descansar em Deus é ficar parado. Realmente, existem situações que descansar em Deus é ficar é literalmente esperar. Mas muitas vezes descansar é agir de acordo com a palavra de Deus, de acordo com uma direção. E confiando em Deus, confiando que Deus vai te dar a vitória. Não é verdade? Como o Davi lá, quando ele avistou o Golias lá, ele, não, quem é esse incircunciso e tal? A confiança dele estava em Deus. Deus que ia dar a vitória. Mas ele não ficou lá esperando que um anjo aparecesse lá e fosse lá e derrubasse o gigante. Ele correu em direção ao gigante. Ele preparou, pegou ali as pedras. Não, vou pegar esse cara. Saiu correndo. E lançou a pedra, né, e acertou. Claro que Deus foi atrás. Deus quem? Quem deu a vitória? Foi Deus quem deu a vitória.
Mas ele se preparou para aquilo. Ele tinha uma preparação mínima. Agora, cara, eu não tô dizendo que ele era um militar, um cara experiente. Claro que foi Deus. A essência, quem capacitou ele foi Deus. Mas a funda era uma arma realmente de guerra naquela época. E ele já estava realmente, de certa forma, preparado. Ele já tinha matado um leão, já tinha matado um urso. Ele tinha um preparo, não talvez militar daquele jeito formal, mas ele tinha um preparo antes. Ele teve, não foi uma fé morta, foi uma fé viva, com atitudes. E aí ele venceu a guerra. Para entrar na terra prometida, entrar no descanso, eles tiveram que entrar em guerra. Deus quem deu a vitória, Deus quem deu a vitória. Mas eles tiveram que dar o passo de fé. Um passo, atitudes de fé, que concordavam, que corroboravam com aquilo que eles diziam crer, com aquilo que estava no coração. Assim, nós também devemos ser. Amém, queridos? Vamos orar agora. Se você tem algum pedido de oração específico, pode escrever o seu pedido. Senão nós vamos apenas orar de modo geral. A Bíblia diz que tudo quanto pedirdes ao Pai, crede que recebesses, assim será convosco. Se alguém disser uma montanha, levanta-te e lança-te no mar, não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ela. Continuando, quero que você feche seus olhos agora. Pode escrever o seu pedido, seu comentário. E feche seus olhos. Fique bem relaxado. Se puder, fique sentado ou deitado. Uma posição realmente receptiva. Crendo que o Senhor vai ministrar a sua vida agora. Pela fé eu vou dar um sopro, um ato profético. Eu quero que você na sua casa inspire profundamente quando fizer isso. Quero que o poder de Deus sobre mim venha sobre você. Onde curas, milagres, sinais, prodígios e maravilhas vão operar sobre você. Lembrando a cura, libertação, milagre, em nome de Jesus. Pai, eu apresento, é isso que eu creio. Eu apresento cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo. Tu sabes, Senhor, os problemas físicos, mentais, emocionais, espirituais que as pessoas que estão assistindo essa live, esse vídeo têm, Senhor. Que anjos, Senhor, especialistas em um tipo de problema de cura, libertação, milagres, anestesia espiritual, cirurgia espiritual, ser liberados, ministrando as pessoas que estão assistindo essa live, esse vídeo que eu vou falar agora, Senhor. Anjos relacionados em partição, Senhor, liberando o teu fogo, a tua unção sobre eles, Senhor. Anjos relacionados ao batismo do Espírito Santo, liberando o teu poder sobre a vida deles, Senhor. Chorande que yasiri de reche. Choda na na mandere de. Choda. Choda na na na. Shina na 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 mandere de. Shina na na manduru do você tere de. Shina na 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 mandere na 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 no. Oh nere de de. Shina na shoda na. Shina na shoda na. Em nome de Jesus, vem com o teu poder, Senhor. Com a tua glória, Senhor. Todo cegueiro espiritual, surdo espiritual, fora em nome de Jesus. E Jesus, estou sentado do Pai, sendo todo principado, potestades, pois domina esse lugar em Cristo Jesus. Agora, em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade, espírito de morte, solta. As pessoas estão assistindo essa live, esse vídeo. Todo espírito de depressão, ansiosidade, fora em nome de Jesus. Onde curos, milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Anestesia espiritual, cirurgia espiritual, onde especialista um tipo de problema que as pessoas estão assistindo essa live, esse vídeo, estão passando na vida física, sentimental, espiritual. Ministra agora em nome de anestesia espiritual, cirurgia espiritual.
agora em nome de Jesus. Todo mal-estar, fora. Toda dor, todo mal-estar, fora. Toda ansiedade, toda depressão, fora em nome de Jesus. Toda infecção, toda inflamação, fora em nome de Jesus. Toda célula cancerígena, tumor, mioma, cisto, linfoma, seca a tua raiz em nome de Jesus. Transforma-se em líquido e vai embora agora em nome de Jesus. Será curado agora em nome de Jesus, no cabeça, plano dos pés. Todo tipo de doença física, mental, espiritual, deficiência física, mental, espiritual agora. Em nome de Jesus. Toda dor, causador, fora em nome de Jesus. Senhor, a paz do Senhor, a alegria do Senhor. Em o nome de Jesus. Toda opressão, fora em nome de Jesus, sua vida. Fora do seu lar. Em nome de Jesus. Senhor, a paz do Senhor. A alegria do Senhor. A cura do Senhor. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Faz o Senhor, Maricete, tudo bem? Amém, queridos. Glória a Deus. Quero lembrar os irmãos que amanhã nós temos culto na reconciliação às 19h30, na rua Henrique Degreff 241 aqui em Ponta Grossa, e domingo às 19 horas. Sexta-feira às 19h30, domingo às 19 horas. Rua Henrique Degreff 241 aqui em Ponta Grossa. Pelo Google Maps vai aparecer ali centro de Ponta Grossa, embora seja praticamente início da Nova Rússia. Ok, queridos? Venha crendo no milagre, venha agradecer ao Senhor, ouvir a palavra de Deus, né, adorar o Senhor. Mas venha crendo no milagre, no agir de Deus. Né? Se você é alguém que você conhece, está passando por problemas na vida física, outra sentimental, enfim. Venha crendo no agir de Deus. Quero lembrar também que depois essa live fica disponível lá no meu canal do YouTube. Se você não me segue no meu canal do YouTube, me segue lá. O canal do YouTube é pr.lorian. O canal do YouTube é pr.lorian. Também se não me segue no Instagram, me segue lá. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos. Quero lembrar também, se você deseja entregar dízimos, ofertas, doações para a reconciliação, você pode fazer isso usando o Pix, né? Mandando o Pix, usando o CNPJ que está na descrição do vídeo. O CNPJ é 09-468-671-000156. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelas curtidas, compartilhamentos, comentários. Você não só me incentiva, como faz com que a palavra de Deus chegue a mais e mais pessoas. Com o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Fiquem na paz e até a próxima, se Deus quiser.